Olá pessoal, tudo bem? Então Narada Muni aqui continua instruindo o Maharaj Yudhishthira, o grande rei. E no vídeo passado nós falamos, né, o ponto que ele falou, que é importante, né? Que assim como as atividades profissionais de negócios lucrativos não podem beneficiar alguém a obter avanço espiritual, mas pelo contrário, a pessoa se envolve com o negócio e ela se enreda mais. As cerimônias ritualísticas védicas, mesmo védicas, não podem beneficiar alguém que não é devoto da Suprema Personalidade de Deus. Em última análise, cria enredamento também. São as cerimônias ritualísticas, né? Se a pessoa é um devoto, tudo é favorável. Se ela não é devoto, se ela não está querendo servir a Deus, satisfazer a Deus, esse é o devoto, né? Que quer levar a cabo a satisfação da Suprema Personalidade de Deus. Então, todas as cerimônias que parecem que são boas, acabam se envolvendo, né? Então, todo aquele que deseja dominar a mente deve deixar deixar a companhia da vida assim, doméstica, ir para um lugar solitário, livre de associação contaminada. Para manter vivo, ele deve esmolar apenas o que precisa para satisfazer as necessidades básicas. Aqui ele começa a falar agora o processo da pessoa renunciar. Que é um chamado da pessoa, para controlar a mente mesmo, a pessoa tem que renunciar a tudo. No final da vida, a pessoa tem que parar com o negócio, com os seus familiares e dedicar mesmo à vida espiritual. Meu querido rei, num lugar santo e sagrado de peregrinação, a pessoa deve escolher um local onde possa praticar yoga, meditação. Né? E aí ele tem que concentrar a mente, né, na Suprema Personalidade de Deus e passa a cantar os mantras védicos. Né? Aqui, esse é o ponto que está sendo falado aqui. Agora, alguém que aceita a ordem de sannyasa, vida renunciada, abandona os 3 tipos de atividades materiais em que a pessoa se envolve enquanto está na esfera da vida familiar, a saber, religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Então, o sannyasa abandona até a religiosidade, o desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Todo aquele que aceita sannyasa, mas depois retorna a essas atividades materialistas, deve ser chamado de vantasi, ou alguém que come o seu próprio vômito. Na verdade, não é uma pessoa, essa é uma pessoa descarada. Uau, pesada, né? Porque as atividades de desenvolvimento, religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos, e por fim liberação, são as propensões naturais da sociedade humana. Então, enquanto a pessoa está na vida familiar, ela tem que se envolver com isso. Religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos, natural da vida familiar. Mas, porém, o sannyasi, ele tem que desprender disso, porque senão ele está falando aqui que ele está com a pessoa que comeu o próprio vômito. Para o chefe de família é importante, mas para o sannyasi já não é, né? O que é remédio para um é veneno para o outro. O sannyasi deve inicialmente considerar, os sannyasi que inicialmente consideram que o corpo está sujeito à morte, após o qual vai transformar em cinzas e excrementos que seja, mas que voltam a dar importância ao corpo e glorificam-no como se esse fosse o eu, deve ser taxado de patife de marca maior. O sannyasi renunciou à vida assim, corpórea. E se ele volta a glorificar o corpo, se houver com atividade corpórea, então a pessoa é um patife de marca maior. É abominável que alguém que viva no Grihastha Ashram abandone os princípios reguladores. Que o Brahmachari que não siga os votos de Brahmachari e que se submete a todo aquele que vive aos cuidados do Guru. Que o Vanaprastha viva na cidade e ocupe nas ditas atividades sociais. Ou que o sannyasi fique apegado ao gozo dos sentidos. Todo aquele que adota semelhante procedimento deve ser considerado o mais baixo dos renegados. A energia externa da Suprema Personalidade de Deus deixa confuso semelhante perjuro. E a pessoa deve rejeitar toda posição que ele adote ou
ou sentindo compaixão por ele, mostrar-lhe, se possível, como reassumir sua posição original. Então a pessoa deve ajudar, a pessoa que está nessa, nós temos que ajudar a pessoa porque ela está desviada, né? Nós temos que ajudar a pessoa a voltar à sua posição original, porque ela está assim, pisando na bola. O transcendentalista avançado, que são avançados em conhecimento, compara o corpo que é feito pela ordem da Suprema Personalidade de Deus a uma quadriga. Os sentidos são como os cavalos, e a mente, o âmago dos sentidos, é como uma rédea. Os objetos dos sentidos são os destinos. A inteligência é o quadrigário, e a consciência que se espalha por todo o corpo é a causa do cativeiro neste mundo material. É só um passageiro que está preso, que escolheu vir para esse mundo. Então, essa analogia aqui é interessante, a carruagem, né? Considera o corpo como uma quadriga, uma carruagem, os cavalos, os sentidos são os cavalos, a mente, a rédea, a inteligência é o condutor, né? O quadrigário, o cocheiro ali, e a consciência, que se espalha por todo o corpo, é a causa do cativeiro nesse mundo. Né? A consciência é a manifestação da alma espiritual. Né? Então, assim, interessante isso aqui. Caso contrário, se a pessoa não se refugia na Suprema Personalidade de Deus, a Achyuta e Baladeva, então os sentidos agindo como os cavalos e a inteligência agindo como o condutor, estando eles inclinados à contaminação material, distraidamente trazem o corpo, que age como uma quadriga, para o caminho do gozo dos sentidos. Quando alguém volta então a ficar atraído pelos assaltantes que se assediam sob a forma de Vishaya, comer, dormir, casalar-se, os cavalos e o quadrigário são arrojados no poço escuro da existência material. E ele cai novamente numa situação perigosa, extremamente aterradora, e os repetidos nascimentos e mortes. Quando a pessoa ela se deixa a mente, né, se atrair pelo gozo dos sentidos novamente, né, aí a pessoa realmente aqui, ó, que de acordo com o que falou antes, que de acordo com os Vedas, existem duas classes de atividades, Pravriti e Nivriti. Né? As atividades de Pravriti dizem respeito aos processos através dos quais alguém está em condição inferior e eleva-se a uma condição superior de vida materialista. Ao passo que Nivriti significa cessação do gozo, do desejo material. Através das atividades Pravriti, a pessoa sofre o cativeiro material. Porém, através das atividades Nivriti, ela purifica-se e capacita para a desfrutar da vida eterna e bem-aventurada. Então, quer dizer, tem dois caminhos. Pravriti, que é o caminho do gozo sentido, desenvolvimento econômico, gradual. E tem o Nivriti, quando a pessoa ela para com gozo sentidos. Aí é o sentido contrário. Né? Nós falamos sobre isso aqui. Né? Meu querido rei de Yudhishthira, quando se apresentam em sacrifício obrações de ghee, grãos, tais como cevada e gergelim, a pessoa, ele se transforma em fumaça, que transporta a pessoa aos sistemas planetários sucessivamente superiores, tais como os reinos de Dhuma, Ratri, Krishna, Paksha, enfim, a Lua. Depois, entretanto, os realizadores de sacrifícios descem novamente à Terra para tornarem-se ervas, trepadeiras, legumes e grãos alimentícios, que são ingeridos por diferentes entidades vivas e transformam-se no sêmen, o qual é injetado no corpo feminino. Assim a pessoa nasce repetidas vezes. Então, essa cerimônia ritualística leva a pessoa aos planetas superiores, depois, aí, quando esgota, ela volta na forma de chuva e cai se transforma em grãos. A entidade viva entra nos grãos, ingerido pelo masculino, injetado no corpo feminino, e assim continua. Vamos continuar essa história no próximo vídeo.